espero que isso desça e possamos ver onde estamos. Isso não te faz sentir assim, pequenininho, pensando sobre Moisés, falando sobre seus efeitos e olhando para os nossos? E aqui vemos o que as Escrituras diziam que era essa hora e o dia que isso aconteceria. Sabia que Deus havia se encontrado numa coluna de fogo. Tudo que ele falava acontecia, mesmo criava coisas, fazendo coisas que só Deus podia fazer, mostrando que a sua voz era a voz de Deus. E aqui estava a circunstância com esse povo que estava se levantando, trazendo-os para a terra prometida. Então, clamando, o que devo fazer? Esse é o ser humano, esperando. Como o irmão Roy Slaughter, creio que ele está ali fora, disse que me fez algo, que fez alguma coisa. Ele disse, irmão Branham, deixe que isso, ele se descanse em seu ombro e amanhã o irmão vai levá-los. E foi assim, com Moisés estava fazendo. Deus teve que carregá-lo, levá-lo, e já havia ordenado e provado. E o povo devia ter dito, Moisés, diga a palavra. Deus honrou você ali, e você é o mesmo hoje, amém. Faça isso, amém. Ele devia ter sabido, porém ele não sabia. Tal como foi então, é assim agora. E verificamos que Deus deve ter se cansado disso, ele deve ter se fartado. E ele disse, por que clamas a mim? Eu já não provei a minha identificação? Não te disse que te enviei para o trabalho? Não te mandei fazer isso? Não prometi que fazia isso, estaria com a tua boca, que eu falaria através de você, faria isso, mostraria sinais e maravilhas? Não prometi eu? Não fiz exatamente o que disse e destruí o inimigo? E aqui você está agora clamando no Mar Vermelho e você está aí clamando a mim. Não crês em mim? Você não consegue ver que eu te enviei para fazer isso? Bom, isso é coisa de humano. Portanto, ele estava cansado disso. E ele disse, sabes que necessitas? Você sabe que se levar o povo à terra prometida, você está aqui preso. Mas há uma necessidade, por que você está clamando a mim? Por que você está olhando para mim? Por que você está tentando puxar de mim? Eu não provei ao povo, eu não provei a ti, não é escriturístico, eu não prometi que ia levar esse povo para a terra. Não te chamei e disse o que fazer, e eu disse que eu te enviei para fazer, que não foi você, foi eu. E eu descerei, estarei com seus lábios, e eu não fiz isso, não dediquei, provei, não foi. Então agora qualquer coisinha que aparece, você começa a agir como um menino, fala como homem. Fala ao povo, amém. Então move-te, vá para frente. Aí está, não clames. Fale. Amém, isso eu gosto. Para que clamas a minha? Fala ao povo e vai para frente com o teu objetivo. Seja o que for, se for enfermidade, se for ressuscitar mortos, fala. Eu provei já. Fala ao povo. Que lição, que lição. Oh, nesta etapa da jornada onde estamos. Vejam onde estamos agora. Sim, Senhor. A terceira puxada. Notem, estamos exatamente aqui às portas da vinda do Senhor. Foi ungido para o trabalho e ainda esperando pelo assim diz o Senhor. Deus deve ter se cansado disso. Ele disse, não clames mais, fala. E eu te enviei, oh Deus. O que deve esta igreja fazer hoje? Uma vindicação perfeita de Deus, com a coluna de fogo, e sinais e maravilhas, tudo exatamente como foi nos dias de Sodoma, e disse que aconteceria igualmente, e o mundo em sua condição, a nação em sua condição, as mulheres em sua condição, a igreja em sua condição, aí está, os elementos, sinais, discos voadores nos céus, e coisas misteriosas, mar bramando, coração do homem falhando, medo, e as aflições entre nações, as igrejas fracassando, e o homem com pecado, e levantando-se, e o que se chama Deus, e sentado aí, num templo de Deus mostrando-se, e vindo a esta nação. E a igreja se organizou, todas as coisas se juntando, como prostitutas e tudo mais, na forma de prostituição. Prostituição, que é dizendo às mulheres que podem cortar o cabelo, dizendo às mulheres que podem usar shorts, que os homens podem fazer isso, aquele pregador, façam isso. Não estão vendo que eles estão cometendo adultério com a verdadeira palavra de Deus, e Deus os tem
enviar a sua verdadeira palavra, não denominacional, sem nenhuma atadura, e nem nos deu a coluna de fogo, o Espírito Santo ela tem estado conosco por 30 anos, e todas essas coisas que foram preditas e acontecido exatamente na forma que ele falou. Fala ao povo e segue adiante. Amém. Temos um objetivo que é a glória. Movamos-nos para ela, dirigindo-nos para a terra prometida. Tudo é possível para os que creem. Fala ao povo que eu não prometi isso. Não, tem sido fotografado e todas as coisas que vocês têm que ter provado que eu estou com vocês. Nas revistas, semanas atrás, publicaram um artigo quando dissesse aqui no púlpito que aconteceria com 3 meses de antecipação, e ali acontecendo e vindicando, mesmo a ciência conhece, e tudo aqui, e ainda esperando. Fala ao povo e segue adiante ao teu objetivo. Amém. Natan não disse a Davi, o profeta, uma vez ali olhando, e disse: faz tudo o que está em teu coração, porque Deus está contigo. Disse a Davi: faz tudo o que está em teu coração, Deus está contigo. Josué, ungido para tomar a terra para Deus e para o seu povo. O dia era curto, ele precisava de mais tempo para fazer o trabalho dele, foi ungido e comissionado. Josué, um homem, ele foi ungido. Deus lhe disse: como fui com Moisés, serei contigo. Amém. Essa terra eu darei a eles. Agora, porque vais lá e limpe aqueles amalequitas e todos os outros, filisteus, perizeus e todos mais. Eu sou contigo. Nenhum homem poderá fazer frente a ti pelo resto dos dias da tua vida. Nenhum homem poderá incomodar. Vai e entre. E Josué tirou a espada e disse: sigam-me. E ele chegou ali, estava lutando, e que foi isso? Ele derrotou o inimigo. Eles eram um punhadinho aqui, um punhadinho ali, que chegou à noite, todos eles iam se agrupar, e uma guarnição grande, e Josué precisava de mais luz, e o sol estava se pondo, e ele não caiu de joelhos e disse: Senhor Deus, que farei? Ele falou, ele teve uma necessidade e disse: sol, detenha-te, e não clamou nada. Ele ordenou o sol: detenha-te, eu tenho necessidade disso, sou servo do Senhor, ungido para esse trabalho e tenho uma necessidade. Detente e não deixes de brilhar, e lua, fica suspensa onde estás, até que ele lutou a batalha e venceu a coisa completa. O sol obedeceu, nenhum clamor. Ele falou ao sol e disse: aquieta-te, mantente aí, sol, e tu, lua, fica onde estás. Ele não clamou: Senhor, que eu posso fazer? Dá-me mais um pouco de luz solar. Ele tinha necessidade de luz, então ele deu ordem e o sol obedeceu. Oh, que coisa! Ele ordenou ao sol que parasse. Sansão, ungido, levantado, ordenado por Deus, com dom de força, ordenado para destruir as nações dos filisteus. Ordenado, nascido da terra, ungido de Deus para destruir os filisteus. Um dia eles o surpreenderam sem espada, e 1000 daqueles filisteus armados correram para ele ao mesmo tempo. Ele se atirou ao chão e disse: ó Senhor, estou esperando para uma visão. Senhor, que devo fazer? Dirige-me agora. Não, ele sabia, tinha uma necessidade e encontrou apenas uma velha queixada de mula e venceu a 1000 filisteus. Amém. Ele não clamou a Deus, ele usou seu dom ungido. Ele sabia que havia sido enviado para o trabalho, sabia que havia nascido para isso, sabia que estava ungido com dom e venceu 1000 filisteus. Ele não clamou a Deus. Deus ordenou, vindicou que era a meio de Deus que ele fez, e ele, servo de Deus, vindicado e ungido para destruir os filisteus, e ele o fez. Não importa as circunstâncias, ele fez. Ele nunca perguntou, esse era o trabalho dele. Deus estava tratando. Ele pegou aquele osso de mula e começou a golpear filisteus, porque semelhante, tendo eles aquelas coisas em forma de armadura, como que uma polegada ou mais de bronze, haveria quebrado aquele osso em pedaços e golpeou 1000 deles e matou, e ainda manteve em suas mãos. Não falou nada, ele clamou, ele falou, ele não clamou, ele falou e os derrotou. Oh, tomaram os filisteus. Senhor, posso pegar os filisteus? Não. Sim, Senhor, eu sei que tu me enviaste para destruir a nação dos filisteus, agora aqui não tenho nada mais. E ele disse: Senhor, o que vou fazer agora? Oh, nada o incomodou. Ele estava ungido para o trabalho, não há nada que possa alarmar você, nenhuma coisa. Aleluia. Ele tomou o que ele tinha e os golpeou.
Quando o inimigo cercou e disse, agora lutemos contra a parede, e temos o interior com essa mulher agora, temos uma boa porta, fechamos tudo, e ele não tem condição de sair, e nós o pegamos. Sansão não clamou, ó Senhor, estou aqui cercado com essa denominação, o que vou fazer? Ele nunca fez isso, ele simplesmente caminhou, foi para fora, empurrou os portões, derrubou, e pôs seus pés e os seus ombros e saiu com tudo. Amém. Ele foi ungido para o trabalho, ele foi chamado de Deus, da parte de Deus. Realmente, não, ele não fez. Agora, ele levou os portões consigo, ele não orou sobre isso, ele não perguntou a Deus. Amém, 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 cumprindo o dever. Porque clamas a mim, vai em frente e faz. Amém, não clames, fala. Agora, ele havia deixado de chorar. E ele deve ter sido suficientemente velho para falar sobre isso. E ele sabia que o seu dom de poder ungido podia destruir qualquer filisteus. Amém. Porém, nós não sabemos disso. Continuamos menininhos como a madeira. Deus sabia que Deus havia levantado para esse propósito. Não haveria nada que o parasse diante do resto da vida dele. Não poderia destruí-lo. E o Moisés nada ia detê-lo. Nenhum Malequita ou nada poderia detê-lo. Ele estava a caminho da terra prometida. Sansão estava a caminho. Josué estava tomando a terra, foi vindicado. A palavra de Deus prometeu, o Espírito Santo ali vindicando. Ele estava a caminho e nada ia detê-lo. Não, Senhor. Cumprindo o dever com Deus e nada ia estar diante dele, fazer frente. Portanto, agora eles passavam e caminhou, e ele foi até o cume ali do monte e se pôs ali, e ele tinha um dom ungido de Deus. Ele tinha assim diz o Senhor, livra-te deles, aleluia, livra-te deles. Eu levantei você para esse propósito. Amém. O que devo fazer, Senhor? O que vou fazer aqui no Mar Vermelho? Não tenho dito para você que a montanha ali é um sinal e você está querendo voltar para a montanha? Agora, por que você está preocupado com qualquer coisa? Fala e começa a mover-te. Amém e amém. Eu te chamei para esse propósito. Davi, ele sabia que era ungido, era vindicado para ser um bom atirador. E ele sabiam que ele era um bom atirador, Davi ungido. E quando ele se pôs diante de Golias, ele nunca clamou, ó Deus, o que devo fazer agora? Porém, mas eu sei que nos tempos específicos, tu me permitisse matar um urso, será? E agora o que vou fazer com esse Golias aqui? Ele não fez isso, ele falou, e o que ele disse? Ele falou e foi adiante. Ele não fez oração, não ofereceu nada, ele sabia que estava ungido, amém? Ungido, e aquele tiro que deu com a funda provou a qualidade. Ele tinha fé em Deus, que podia dirigir aquela pedra bem no meio daquele capacete, que era o único lugar que poderia golpear, e ele sabia que era um bom atirador, amém? Ele sabia que Deus havia feito assim, ele sabia que havia matado o urso, mas isso foi com a possessão do seu pai terreno. Aqui era quanto à possessão de seu pai celestial, amém? Ele não se colocou no solo e disse, o Senhor, que devo fazer? Ele disse, tu serás igual ao leão e o urso aqui venho, glória a Deus, sim, Senhor. Ele falou e foi adiante e foi encontrar-se com Golias, não importando com o tamanho dele. Ele era um pequeno homem, ruivo, você sabe, pequeno, elegante, não era muito elegante, e agora... E a habilidade que ele tinha, a Bíblia diz que ele era ruivo, agora ele tinha, apesar do seu tamanho e tudo mais, ele tinha habilidade para fazer isso. Igor, o bispo, lhe disse, olha filho, esse homem é um teólogo, ele nasceu guerreiro e tu não vai dar conta dele. E seus irmãos disseram, você coisinha desobediente, você já viu coisa semelhante? Volte para casa. Porque isso não aborreceu, porque ele sabia que ele estava ungido. O Deus que me livrou daquele leão, o Deus que me livrou das garras daquele urso, com muito mais razão ele me livrará desse filisteu. Aqui venho eu, venho o nome do Senhor, Deus de Israel, amém. Não orava, ele já havia orado, Deus orou antes da fundação do mundo, ele foi ungido para o trabalho, ele tinha de falar e ir para frente. Isso era tudo que ele devia fazer quanto a isso, apenas falar e seguir adiante. Isso era tudo que havia. Agora, esses irmãos denominacionais zombando ali, vocês sabem, eles estavam parados ali dizendo, zombando, criticando, dizendo,
dizendo, desobediente, isso não mexeu com ele nem um pouquinho. Quer ser diferente de qualquer outro, você quer apenas aparecer. Mas é isso, se isso houvesse sido para exibir, não teria sido assim. Mas Davi sabia que o azeite ungido estava sobre ele, não fazia diferença para ele. Ele disse, esse filisteu será igual ao urso, leão, e aqui venho eu. E ele predisse e aconteceu. Ele matou o urso, ele matou o leão, derrubou o leão com quê? Com um tiro de funda e tomou uma faca então, e o urso e o leão, ele matou o leão com facão, isso. Ele fez o mesmo com Golias e derrubou ali, cortou a cabeça. E por quê? Porque ele falou a palavra que aconteceria e então ele foi para realizar isso. Amém. Oh, irmão, ele falou e tomou o controle da situação naquele dia. Se algum tempo, um homem que deveria falar e agora. Encerrando já nos próximos minutos, tenho algumas mais coisas anotadas aqui, escrituras. Pedro nunca clamou quando se encontrou com um homem ele tinha suficiente fé para ser curado. Aqui um homem que estava ali no portão chamado Formosa, ele não se jogou no chão ali dizendo, Senhor, rogo, tu sabes, esse homem coxo, eu vejo que ele tem fé, e assim, e ele tem crido o que eu disse nele, e ele falou, porque o Senhor pode dar-me assim diz o Senhor para ele. Não, ele sabia que era um apóstolo ungido, ele sabia que Jesus Cristo havia o encarregado, cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. Daí a graça, dai de graça o que de graça recebesse, Pedro. Pedro, vai e faça. E o que ele disse? Em nome de Jesus Cristo. Ele falou, em nome de Jesus Cristo. O homem ali, ele o pegou pelas mãos e disse, põe-te em pé. E ele o susteve ali até seus ossos, quadris terem força. E ele começou a caminhar. Por quê? Ele não chegou a clamar a Deus, ele sabia, estava firme de que eram os lábios de Jesus Cristo que estariam falando para fazer o trabalho. E ele sabia que era um apóstolo ungido para esse propósito. E as pessoas se colocavam sob sua sombra e nunca disse, apóstolo Pedro, venha e clame sobre nós e faça a oração da fé por nós. Não, não. Eles nunca disseram assim. Eles sabiam que ele estava ungido e vindicado como apóstolo de Deus. Portanto, eles disseram apenas, os coloque em sua sombra. Tu não tens que dizer uma palavra. Nós sabemos, cremos, neles estava a vida. E o apóstolo não podia chegar a todos eles, e eles são uma parte disso. Moisés disse, não sou eu o que vai, iremos todos temos de fazer algo. E eles vendo aquele apóstolo ali, vendo curar aquele homem enfermo, fazer as coisas que eles sabiam fazer, então disseram, Pedro, vem aqui e oferece oração, esperamos até que venham assim do Senhor, e venha e diga-me. E o que o Senhor disse, eles disseram, se tão somente pudermos nos colocar sob a sombra, porque o mesmíssimo Deus que esteve em Jesus Cristo está nele, e essa sombra dele, por refletir em mim, estava então curado. Se curariam as pessoas. Se aquelas sombras refletissem, então eles eram curados. Disseram, Senhor, se vou e me coloco à sombra do apóstolo. A luz havia batido neles, seus corações estavam cheios, sua fé estava livre. Eles creram que havia visto os lenços de Paulo de forma igual aconteceu. Agora, Jesus não clamou quando lhe trouxeram um moço lunático que tinha epilepsia. Ele não disse, Pai, sou teu filho e agora tu me enviaste para fazer isso e aquilo, portanto posso curar este moço. Ele jamais disse isso, ele disse, Satanás, sai dele. Ele falou e o moço foi curado. Quando se encontrou com Legião, com 2.000 demônios nele. Não foi Jesus clamando, eram os demônios clamando. Se vai nos expulsar, permite-nos entrar naquele monte de porcos. Jesus nunca disse, agora, Pai, estou capacitado para fazer isso. Ele disse, saiam dele. Os demônios saíram. E na tumba de Lázaro, ele estava morto ali por 4 dias. Disseram, Senhor, se estivéssemos aqui, não haveria morrido. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum, onde, quando ou como, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém.
Ele sabia quem ele era, ele sabia o que era, ele sabia que era Emanuel, ele sabia que era a ressurreição, ele sabia que era a vida, ele sabia que nele morava a plenitude da divindade corporalmente. Eles vendo gente pequena ali, e ele vendo o que Deus havia falado, disse, nunca chegou a dizer, agora esperem, eu vou me ajoelhar aqui, vocês também ajoelhem e orem. Ele disse, crês que possa fazer isso? Amém. Ele perguntou, não por ele, mas por ele, sim, Senhor. Creio que tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Oh, ali ele foi edificado. Algo tinha de acontecer. Lázaro, vem para fora. Ele falou e o homem morto saiu para fora. Nenhum eu posso. Ele simplesmente falou e quando a fé foi encontrada, a coisa aconteceu. Ele falou e o cego viu. O coxo andou, o cego viu. Os demônios gritavam e saíram. O morto se levantou. Por quê? Ele não orou, ele foi ungido, o Messias. Ele era o Messias, ele sabia para que havia sido enviado, ele sabia que o Pai havia identificado como Messias para o crente. Quando ele encontrou aquele crente em fé, apenas falou a palavra, demônios se esparramavam. Fala, não clames, fala. Amém. E ele sabia bem o que seu Deus lhe havia dado, porém nós não sabemos disso. Ele sabia quem era, nós não. Moisés havia se esquecido, Sansão entendeu, outros entenderam, Josué entendeu, Moisés esqueceu, Deus teve que chamar sua atenção. Ele disse, por que clamas a mim? Eu te enviei para fazer o trabalho, fala! Vai em frente até o teu objetivo. Eu disse que tu chegarias até a montanha, toma os filhos e guia-os para frente. Apenas fale. Não importa o caminho, tira isso do caminho, eu te dou autoridade para fazer, porque você está vindo para mim. É só ir adiante. Oh, que coisa, eu como gosto disso. Jesus, aqui tudo que ele disse, ele somente falava a palavra e assim era. Deus o havia vindicado propriamente como filho. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Observem isso, quão valente, quão majestoso. E ele parou os seus críticos assim. Ele disse, destrua esse templo e eu orarei ao Pai. E o que o levantará? Destrua esse templo e orarei ao Pai. E vejam o que ele fará sobre isso. Destrua esse templo e eu o levantarei outra vez. Ele disse, não, eu espero vou tratar de, eu o farei. Por quê? A Escritura disse isso. A mesma Escritura que disse ele levantaria seu corpo, nos dá autoridade e poder. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se tomarem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Se puserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Por que clamas a mim? Destrua esse templo e eu o levantarei novamente. Oh, lembra agora, estamos encerrando. Era aquele mesmo, foi ele que disse em João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço.